Olá pessoal, aqui é o tio Will. Vamos fazer o estudo sobre trigonometria no triângulo retângulo? Vem comigo, vamos lá. Então olha lá, existe um triângulo retângulo, portanto este ângulo é um ângulo de 90 graus, portanto o oposto a 90 graus tem a hipotenusa. E esses dois são o que? Os catetos. Catetos só. Por quê? O que significa seno de um arco, de um ângulo, né? Arco, ângulo. O que nós temos aqui? Esse seno do ângulo alfa é cateto oposto a alfa. É muito importante colocar se esse seno de alfa é cateto oposto a quem? A alfa. Portanto, quem é o cateto oposto a alfa? Imagine que alfa vai ser um olhinho. E nesse olhinho ele está enxergando o quê? Exatamente esse cateto que é quem? O C. Sob a hipotenusa, que vai ser quem? A. Então, o seno de alfa é o cateto oposto a alfa, que é o C, sobre a hipotenusa. Legal? E se tivermos o seno de beta? Seno de beta vai ser o quê? Cateto oposto a beta sobre hipotenusa. Quem que é cateto oposto a beta? Oposto a beta, vamos lá, imagine que aqui é o olhinho, né? Olha o olhinho aqui, ó. Ele está enxergando quem? Está enxergando este cateto aqui. Então, nesse caso, vai ser quem? B sobre A, que é a hipotenusa. Legal? Facinho, né? Vamos para o cosseno. O cosseno de um arco, de um ângulo. Só que agora esse ângulo, vamos lá colocar o cosseno de beta. Qual a definição de cateto de cosseno de beta? É cateto que adjacente a beta, colado ao beta. A palavra adjacente significa coladinho a ele, sobre a hipotenusa. Então vamos lá no desenho localizar eles. Perceba que o beta está aqui, colado a ele tem dois lados, o C e o A. Mas o A já é hipotenusa. Isso significa então que o C vai ser o quê? O cateto adjacente. Portanto, aqui vai ser o quê? C sobre A. Vamos ainda, se fizer o cosseno de alfa, isso vai ser o cateto o quê? Adjacente a alfa sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a alfa? A alfa tem dois lados. Aqui é a hipotenusa, então esse aqui é o cateto adjacente. Vamos chamar ele de quem? Ele já tem um nomezinho, é o B, né? E a hipotenusa quem vai ser? O A. O que você deve ter percebido aqui em relação a seno e cosseno desses arcos? Observe que existe uma relação entre eles. Aqui conseguimos observar bem que, olha a observação, que o seno de alfa que é C sobre A, ele equivale ao quê? A cosseno de beta, que também vai ser o quê? C sobre A. Isso está ocorrendo por quê? Porque alfa mais beta é igual a 90 graus. Uma outra maneira de comparar, observe, e se for o seno de beta? O seno de beta, que vai ser quanto seno de beta? Lá, B sobre A. Ele vai ser igual a quem? Ao cosseno de alfa, que também vai ser quem? B sobre A. Por quê? Pelo mesmo motivo. Alfa mais beta é igual a quanto? A 90 graus. Então, quando os ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Legal? Vamos pegar aqui e continuar a matéria, que não é difícil, é bem tranquilinho, só precisamos lembrar exatamente como fazer. Então, observe agora que a gente vai ver a tangente de um ângulo no triângulo retângulo. Então, observe, é tangente de um arco, ângulo. Então, a tangente de alfa, ela vai ser o quê? Olhando para o ângulo alfa, imagine como se fosse o olhinho, o cateto adjacente, ou cateto, desculpa, oposto sobre cateto o quê? Adjacente. Então é uma definição oposto a quem?
Aí toma cuidado que tem que colocar o oposto a alfa, porque nós estamos falando do ângulo alfa. Aqui cateto adjacente é quem? A alfa, porque estamos falando em relação ao ângulo alfa. Isso posto, o cateto oposto a alfa vai ser quem? C. E o cateto adjacente a alfa vai ser quem? O B, que vai ficar C sobre B. Perceba que nós, se fizermos a tangente de beta, isso vai ser o cateto que? Oposto a quem? A beta. Sob o cateto adjacente, adivinha? A beta. Então sempre é bom nós sabemos a relação referente a quem é esse cateto oposto, o cateto adjacente. Então, tangente de beta, está aqui, cateto oposto vai ser quem? B, e cateto adjacente vai ser quem? C. Existe uma relação entre os dois, mas essa relação não é direta, que nem de seno e cosseno, mas tem um mártir nele. Percebe que a tangente de alfa é igual a 1 sobre a tangente de beta. Vamos ver isso? Quanto que é a tangente de beta? Está aqui em cima. Vale B sobre C. 1 sobre B sobre C. Como é que faz com a divisão de fração mesmo? Conserva de cima, no caso é 1, e multiplico pela inversa da segunda, que vai ficar C sobre B. Ah lá, C sobre B é a tangente de alfa. Isso sempre vai ocorrer, então, desde que alfa mais beta seja o quê? 90 graus. Ou seja, os ângulos são ditos complementares. Então, nossa observação, e ela é muito importante, é que seno de alfa vai ser igual a cosseno de 90 graus menos alfa. Fica mais fácil enxergar dessa maneira. Legal? Ou pode chamar de beta, tanto faz. E também temos que a tangente de alfa é 1 sobre a tangente de quanto? De 90 graus menos alfa. Veja lá a explicação anterior. Legal, pessoal? Facinho? Bom, no triângulo retângulo especificamente, a soma desses dois ângulos sempre vai ser o quê? Menor, ou a soma dos dois ângulos sempre vai ser 180 graus. Isso fica impossível que este ângulo seja de 90 graus. Porque se aqui for 90 e aqui for 90, quanto vai ser aqui? Zero? Não tem triângulo. Então, embora a soma alfa mais beta seja 90 graus, é impossível um desses ângulos serem iguais a 90 graus. Porque se um for 90, o outro vai ser zero. Essa é uma condição, ela está restrita, essa trigonometria, no triângulo retângulo, é muito específica, tá? Vamos fazer uma tabelinha aqui, que é interessante essa tabela. Olha a tabelinha, olha a tabelinha. É a tabelinha dos arcos principais, ditos arcos notáveis. Então nós temos aqui o ângulo alfa, que seria quais arcos notáveis? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Depois temos o seno de alfa, depois temos o cosseno de alfa e depois temos a tangente de alfa. E vamos ver como é que a gente faz essa tabelinha. Olha como é que a gente faz. Tem até uma musiquinha, não tem a musiquinha? Vamos lá? Olha a musiquinha bem simplesinha, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tira a raiz, 1, 2, vem no 3. E aqui embaixo, como é que vai ficar essa expressão? Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Como é que chega nisso? Aqui a expressão, ela é raiz de 3 sobre 3, aqui é 1 e aqui é quanto? Raiz de 3. De fato, isso acontece. O que significa? Que quando é perguntado ou é necessário, nós sabemos que a tangente de 30 graus, ela tem que ser um valor que é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 graus, ela vai ser quanto? 1. A tangente de 60 é quanto? Raiz quadrada de 3. Lembre-se ainda, aquela observação que nós falamos, o seno de 30 graus é igual a cosseno de 60 graus. Por quê? Porque 30 mais 60 dá quanto? 90. Seno de 30 é meio, cosseno de 60 é meio. O mais interessante aqui é que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Por quê? Porque 45 mais 45 é 90 graus. Legal? E a última regrinha aqui que é interessante.
A tangente de um ângulo alfa, quando nós falamos que é cateto oposto a alfa, sobre cateto o quê? Adjacente a alfa. Já que você sabe que é importante colocar o ângulo, eu vou omitir agora porque você já sabe essa relação. Agora veja, tangente de alfa, se eu fizer isso aqui, cateto oposto a alfa, cateto adjacente a alfa, se eu multiplicar pela hipotenusa e dividir pelo valor da hipotenusa, que eu sei que não é zero, então nós temos o seguinte, cateto oposto sobre hipotenusa, o que é essa relação? É seno de alfa. E hipotenusa sobre cateto adjacente é quase uma relação que nós vimos hoje. Cateto adjacente por hipotenusa é cosseno. Então quando você inverte, aqui vai ficar 1 sobre cosseno de alfa. Daí nós temos a seguinte ideia. Tangente de alfa vai ser o quê? Seno de alfa sobre cosseno de alfa. Por isso que a tangente de 45 graus é 1, porque você pega a raiz quadrada de 2 dividir por raiz quadrada de 2, isso vai ser quanto? Vai ser 1. Por isso que pegar este número e dividir por este, olha lá, raiz de 3 sobre 2 dividido por raiz quadrada de 3, o que acontece nela aqui? Opa, sobre meio, né? Sobre meio, o que acontece? Corta esse 2 sobre 2, portanto vai dar quanto? Raiz quadrada de 3, que é a tangente de 30 graus. Agora, por que a tangente de 30 graus é meio? Por que não é 1/3? Por que tangente de 45 graus é raiz quadrada de 2? Aí você vai clicar nesse vídeo aqui para poder visualizar da onde esses números aparecem, beleza? Tá ok? Então, pessoal, gostaria que você se inscrevesse no canal, curtisse o vídeo e ativasse o sininho para quando aparecer teorias como essa, chegasse a você pelo seu e-mail, ok? Pessoal, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Valeu, até mais, tchau, tchau. Surpresa! A partir de agora nós temos em cada final do vídeo um vídeo onde você pode participar. Basta fazer um vídeo de 15 segundos nesse formato e enviar para este e-mail que está aqui. Beleza, pessoal? Fique com Deus, até mais, tchau, tchau.